bem-vindo a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos traz a bateria Merville, próxima à praia de Sword, no dia D. As baterias Merville estavam situadas em um ponto estratégico que permitia que os alemães atingissem com seus canhões os navios que desembarcavam as tropas. Então, tomá-la era algo fundamental para o sucesso das operações anfíbias nas costas da Normandia. Hoje nós vamos saber mais sobre a tomada da bateria Merville. E você sabe que as baterias Merville fazem parte do nosso roteiro na Normandia, que fazemos todos os anos, e que você pode participar adquirindo a camisa do Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então conhecer as baterias Merville. A bateria Merville é uma fortificação costeira desativada na Normandia. Ela foi construída como parte da Muralha do Atlântico pelos alemães, com a intenção de defender a Europa continental da invasão aliada. Foi uma posição particularmente fortificada e um dos primeiros lugares a serem atacados pelas forças aliadas durante os desembarques do dia D. Uma força britânica sob o comando de Terence Otway conseguiu capturar esta posição, sofrendo pesadas baixas. Mas vamos conhecer melhor a bateria Merville. A bateria ou as baterias Merville estão estrategicamente localizadas para neutralizar a praia Sword, onde os britânicos desembarcaram. E tomá-la era fundamental para que o desembarque na praia de Sword fosse coroado de sucesso. Neutralizar essas baterias foi uma ação corajosa e importante no dia D. Composta por 4 casamatas de concreto reforçado, com mais de 2 metros de espessura e construída pela organização Todd, ela foi projetada para proteger a instalação de obuses de montanha de até 100 milímetros. Outros edifícios no local incluem um bunker de comando, um edifício para acomodar os soldados e munição. Durante uma visita em 6 de março de 1944 para inspecionar as defesas, o marechal de campo Erwin Rommel esteve no local e ordenou que os construtores trabalhassem mais rápido, e em maio de 1944 as 2 últimas casamatas foram concluídas. A bateria era defendida por canhões antiaéreos de 20 milímetros e metralhadoras em 15 posições de tiro, delimitando uma área de 640 por 460 metros. Era cercada por obstáculos de arame farpado, com mais de 1,5 metro de altura, e uma vala antitanque que cobria a aproximação. Ou seja, era uma fortificação extremamente bem defendida, e atacá-la foi um desafio. Aqui ficam as famosas baterias Merville, nessa região, nessa pequena vila chamada Merville. Ali estão as casamatas, que abrigavam canhões capazes de atingir até as praias Sword, onde os britânicos estavam desembarcando durante o dia D. Então essas baterias precisavam serem neutralizadas antes do desembarque, e elas foram todas bombardeadas. E os britânicos acreditavam que elas foram neutralizadas. No entanto, isso não ocorreu. E no dia 6 de junho de 1944, alguns paraquedistas britânicos muito corajosos atacaram as baterias. Primeiro desceram nos planadores e, sem armas pesadas, apenas com metralhadoras, fuzis, sem nenhuma arma pesada, corajosamente neutralizaram as 4 baterias Merville. Por isso que elas estão até hoje preservadas. Aqui foi um local de muito heroísmo. O planejamento para o ataque à bateria Merville no dia D
envolvia uma unidade da 3ª Brigada de Paraquedistas britânicos, o 9º Batalhão de Paraquedistas, comandados pelo tenente Terence Otway. O batalhão, composto por 600 homens, era apoiado por uma tropa de sapadores, engenheiros reais, 8 planadores Horsa transportando jipes e armamentos, uma arma antitanque e lança-chamas. Destes planadores, 3 deles deveriam cair exatamente dentro da posição, dentro do perímetro da bateria Merville, para coincidir com os ataques externos, comandados por Otway. Os treinamentos para o ataque se iniciaram em abril de 1944, na Inglaterra, onde engenheiros reais construíram uma réplica em escala real da bateria, incluindo todos os obstáculos. Após todo o planejamento, o ataque aconteceu no dia D. Começou com um bombardeio aéreo pesado com cerca de 100 aviões Lancasters e Halifax da Força Aérea Real, a partir da 00:30 do dia D. Os bombardeiros deveriam destruir a posição, ou pelo menos infligir danos consideráveis às suas defesas, facilitando assim o assalto das tropas aerotransportadas. Paralelo a esse bombardeio, 4 comandos foram lançados de paraquedas antes do bombardeio, não muito longe da bateria, e após o bombardeio, eles se aproximaram e discretamente abriram uma passagem através do arame farpado e do campo minado, para que ali ingressasse o corpo principal do ataque. Seguindo o plano original, por volta de 1h da manhã, o corpo principal do 9º Batalhão de Paraquedistas pousaria e era esperado que chegasse à bateria por volta das 4h da manhã. Com eles estariam soldados dos engenheiros reais e trazendo equipamentos importantes para o ataque, inclusive dispositivos antiminas, torpedos Bangalore e canhões para destruir as portas blindadas dos acessos às casamatas alemãs. Então, os 3 planadores Horsa pousariam dentro do recinto da bateria e suas tropas atacariam cada uma das casamatas. Ao mesmo tempo, a Companhia C atacaria através de passagens limpas nos campos minados e seriam seguidas pelo resto da Companhia A e B. Caso houvesse uma falha no ataque, o cruzador leve britânico HMS Arethusa abriria fogo à distância contra a bateria às 5h30 em ponto. Esse era o plano, mas por causa de erros de navegação, céu baixo, nuvem de poeira lançado pelo bombardeio da bateria e desbravadores lançados na direção errada que não conseguiram marcar a zona de lançamento, os paraquedistas do 9º Batalhão foram lançados de maneira dispersa num raio de até 16 quilômetros no entorno da bateria. O tenente-coronel Otway esperou no ponto de encontro, mas às 2h50, ou seja, 1h antes do ataque direto à bateria, apenas 150 dos 600 soldados sob seu comando haviam chegado ao ponto marcado. Nenhum dos jipes, armas antitanques, morteiros, detetores de minas haviam chegado. O próprio Otway, depois da missão, disse: "Não tínhamos quase nada, exceto um bando de soldados." Com o tempo pressionando, e apesar do pessimismo, Otway resolveu atacar com as tropas que tinha à sua disposição. Quando os 150 homens chegaram à bateria, encontrou o grupo de reconhecimento dos 4 paraquedistas e eles haviam conseguido completar sua missão, abrindo uma passagem através do arame farpado e do campo minado. O bombardeio da RAF errou completamente o alvo, com a aeronave lançando suas bombas muito ao sul, causando poucos danos à bateria e suas defesas. Mas felizmente o grupo de reconhecimento não foi atingido. Por volta das 4h30 da manhã do dia D, o batalhão foi reorganizado e, liderados pelo Major Perry, passaram pelo campo minado e penetraram no recinto da bateria. Ao se reagruparem, foram avistados e 6 metralhadoras alemãs abriram fogo contra o batalhão. Um pequeno grupo de paraquedistas atacou 3 das metralhadoras com suas baionetas e granadas, e a única metralhadora que tinham, uma Vickers, engajou fogo contra a outra metralhadora restante. Estes paraquedistas, liderados pelo sargento Knight, partiu então contra o portão principal, improvisando um desvio e atacando e atirando com tudo que tinha, o que momentaneamente concentrou a atenção e as respostas dos alemães. E enquanto isso, 2 dos planadores de assalto se aproximavam da bateria.
o terceiro havia sofrido um acidente e não completou a missão. No entanto, um dos planadores confundiu a vila de Gonneville ao lado das baterias e pousou no lugar errado, bem longe da bateria, enquanto o último planador foi atingido por uma arma antiaérea da bateria que feriu 4 homens dentro do planador e aterrou 700 metros além da bateria de maneira brutal. Feridos e assustados, no entanto, os paraquedistas desembarcaram a tempo de avistar e atacar os alemães, que se dirigiam para reforçar a bateria. 3 canhões antiaéreos alemães dispararam contra os grupos de assalto, mas foram atingidos pelas metralhadoras e franco-atiradores do batalhão. E em meio ao fogo inimigo e minas explosivas, os paraquedistas dispararam metralhadoras em movimento e lançaram granadas em todos os pontos fortificados, enquanto avançava em direção às casamatas. Otway ordenou então que seus soldados reserva atacassem os últimos canhões alemães que estavam disparando contra os grupos de assalto e começaram a romper as casamatas e se envolver em combate corpo a corpo contra os defensores alemães. Os canhões deveriam serem destruídos com explosivos especiais, mas estes não puderam ser recuperados durante a queda dos planadores. E os canhões alemães foram, portanto, desativados um a um, usando bombas antitanques que cada paraquedista carregava consigo. Os combates diminuíram de intensidade e às 5 horas da manhã a ação estava terminada. Em todos os lugares, dentro e ao redor da bateria, havia mortos e feridos em ambos os lados. A guarnição alemã era composta por cerca de 50 homens, mas no final da luta, apenas 6 soldados alemães ainda estavam aptos a lutar, cerca de 30 feridos e o restante morto. Dos 150 paraquedistas britânicos que atacaram a bateria, 65 foram mortos ou feridos. A destruição dos canhões salvou muitas vidas nas praias. O ataque à bateria de Merville, por uma força aérea pequena e mal equipada, continuará sendo uma das façanhas do dia D e um dos feitos de glória para o regimento de paraquedistas britânicos. Após as 5 da manhã, com o ataque finalizado, os paraquedistas se moveram então em direção a uma missão secundária, deixando para trás a bateria com os canhões destruídos. Quando esses paraquedistas se retiraram, os alemães voltaram à bateria e 2 das armas foram colocadas de volta à ação pelos alemães. Um outro ataque no dia seguinte, por comandos britânicos, não conseguiu recapturar a bateria, que permaneceu sob controle alemão até 17 de agosto, quando o exército germânico começou a se retirar da área. Ao se retirarem, os sobreviventes do batalhão de paraquedistas contavam com apenas 75 homens dos 150 que atacaram diretamente a bateria. O batalhão se dirigiu para a cidade de La Plaine, o objetivo secundário, e libertaram metade da aldeia. E a tarefa só foi completada no final do dia D, com a chegada da primeira brigada de comando. Depois que os britânicos se retiraram, os alemães, como eu disse, reocuparam a posição da bateria. Mas, mesmo colocando as armas de volta em ação, ela não conseguiu direcionar um fogo preciso contra os desembarques. A 7 de junho, a bateria foi novamente assaltada por 2 tropas de comandos, mas o ataque à luz do dia foi repelido com pesadas perdas para os comandos. Os britânicos nunca conseguiram destruir completamente a bateria, e ela, como eu disse, permaneceu sob controle até a retirada dos alemães. Hoje, todo o local se transformou num museu a céu aberto. Você pode visitar as casamatas das baterias, onde os canhões estavam instalados. Existe muito equipamento, tanto interno quanto externamente exposto, inclusive um avião C-47 Dakota que você pode adentrar, visitar, e tudo isso transforma essa experiência numa vivência quase que real de tudo que aconteceu durante o ataque britânico às baterias Merville. Uma história incrível que precisa ser realmente preservada. Aqui nas baterias Merville eu encontrei o Henrique brasileiro, óbvio, seguidor do canal Viagem na História, não é isso, Henrique? Exatamente. E o que você está fazendo por aqui? Eu vim pra cá, na Normandia, porque é um sonho meu desde que eu tenho 12 anos, que eu comecei com esse meu entusiasmo sobre a história militar, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda. Estar aqui nesse local, principalmente nas praias aqui da Normandia, tive essa oportunidade, graças a Deus, só agradeço por isso. A sensação que você tem de estar aqui
é indescritível, sabe? A gente pode gravar vídeo, a gente pode comentar, mas só você estando aqui para você sentir na pele. E é muito interessante você pisar nos locais onde tudo isso aconteceu. E você vê o esforço do povo aqui da Normandia. Porque esse mês, especificamente de junho, o jeito, o carinho que eles têm é uma coisa que pra mim eu nunca vou esquecer. Você é de onde, Henrique? Eu sou de Santa Catarina. E faz quanto tempo que você está aqui na Europa? Eu faz 2 meses que eu estou aqui. Vou ainda conhecer mais umas cidades, depois eu volto pro Brasil. Estou tendo essa oportunidade de conhecer lugares históricos, porque eu sempre fui muito fã de história desde que eu fui criança. E ainda vou passar por bastante locais importantes. E para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Se algum dia vocês estão vendo isso, tiverem a oportunidade, vale muito a pena. Porque a história, o pessoal sempre comenta que história é coisa do passado. Uma coisa é você ir num castelo de 1000 anos atrás. Isso aqui aconteceu há 79 anos. A idade dos meus avós, não é nada. Isso foi ontem. Então, quem tiver a oportunidade, tá aí. Obrigado, Henrique. Parabéns, viu? Obrigado. A preservação do local ganhou força a partir de 1977, com a criação do Museu da Bateria Merville. E ela é um monumento histórico desde 25 de outubro de 2001. Localizada numa área de quase 5 hectares, este sítio e museu perfeitamente autêntico como era na manhã de 6 de junho e recebe cerca de 75 mil visitantes por ano. Essa é mais uma daquelas histórias que a Segunda Guerra nos traz. E cada vez que você visita, você aprende um pouco mais. Você pode visitar a Normandia participando da promoção do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like. Não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.